Muito bem, leitores do Correio do Lago, ouvintes. Nós vamos falar agora com a doutora Ionara da Silva Neia, né? Sobre um assunto bem interessante, tá? Assim, um pouco polêmico até, né? Que é o medo da morte e da finitude. Doutora, tudo bem? Tudo tranquilo com a doutora? Tudo bem. Então tá bom. Que história é essa de finitude? Vamos começar por aí. O que é a finitude? É. É medo, é o medo da morte, de acabar, né, É a mesma coisa, é a então, medo da mesma morte, da coisa. finitude, é a mesma coisa, do Isso, fim. do fim, né, de que nós todos um dia vamos morrer, né, então isso é a finitude, é que um dia termina a nossa existência. E tem pessoas e vamos pensar assim, que o medo da morte, ele é natural, todos nós temos, porque todos nós sabemos que nós vamos nascer, nós vamos crescer e nós vamos morrer, né. É o natural. É o natural para todos. Só que, às vezes, as pessoas elas não se preocupam, né, com trabalhar emocionalmente para que a gente tenha uma vida de qualidade, né. E quando porque na infância, vamos colocar assim, na infância, a morte é algo bastante abstrato, né. Na adolescência ou mesmo no início da juventude, assim, acham que nunca vai acontecer. Mas aí nem se pensa nisso, Não né? se pensa muito, né, e assim, porque está longe, né, está longe das experiências que está vivendo. Só que com nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo pessoas, né, nós vamos entendendo o que é a dor, o que é a morte, né, e aí nós começamos a ter medo, né. Às vezes esse medo ele pode ser algo bem grande, ao ponto das pessoas terem pessoas de que acabam, eh Acaba atrapalhando a vida da pessoa. tendo tanto medo de que vai no médico direto, né, começa a achar que tem uma coisa grave, que as outras pessoas, os médicos não estão descobrindo, então qualquer dor, qualquer sintoma, né, já acha que é algo que está morrendo mesmo, e aí tem pessoas que não conseguem, tem tanto medo, da morte que não consegue viajar, porque começa a ter pensamentos catastróficos, Vai né. cair o avião, vai bater o carro. Isso, tudo isso, e aí a pessoa ela vai se privando de muitas coisas por causa deste medo. E se a gente for avaliar, muitas vezes a pessoa ela não tem exatamente o medo da morte, mas o medo de perder as pessoas, medo daquilo que é desconhecido, né, ou medo de não ter vivido de uma forma, de não ter feito tudo o que gostaria de ter feito na vida. E aí a gente pode pensar que não viveu de uma forma adequada. A gente sempre coloca que a gente precisa pensar assim, né, se o que eu vivi na minha vida, eu vivi plenamente, né, se eu estive presente ou eu tive uma vida de qualidade, né, qualidade nos afetos, qualidade nas relações que eu tive, nas coisas que eu fui coerente comigo mesmo, se eu fiz coisas que realmente eu gostava de fazer e não vivi só por viver, porque muitas pessoas elas vivem uma vida onde elas não se conhecem, onde elas vivem muito mais socialmente, no sentido assim, de que elas não são elas mesmo, e aí esse medo da morte, o medo de envelhecer, o medo dessa finitude, ela vai chegar com muito mais força, porque eu não vivi, né, da forma que eu deveria viver. E aí esse medo ele se torna tão grande. Então quanto mais eu conseguir, me conhecer e ser coerente com aquilo que com quem eu sou, né, ou mesmo com o que eu quero da minha vida, isso faz com que eu viva melhor, né. E eu sempre preciso pensar assim, de que não é que eu vou, agora vou querer a morte, não é isso, mas eu vou enfrentar esse medo de uma forma vivendo, né, vivendo adequadamente, estando presente com as pessoas, que nem eu falo assim, essa semana mesmo eu vi um vídeo, de uma mãe, de uma novela, não sei, né, uma novela antiga, e que daí essa mãe se despedindo do filho, ela não sabia que aquele era o último abraço,
né, que era o último, vamos, encontro o encontro com esse filho. Ele estava indo para uma viagem e ela estava se despedindo, falando para ele se cuidar, para ele ir bem nessa viagem, tudo, e que ali era o último momento, né. Então, assim, muitas vezes pode ser o último momento que nós vamos ter com aquelas pessoas. Então, eu preciso viver como se fosse o último mesmo, né? Falando que eu amo, falando as coisas, fazendo coisas para que eu não me arrependa depois, né? Estando presente com a minha família, com as pessoas que são importantes, né? Eu preciso sim ter uma vida significativa, mas ela precisa ser significativa para mim, né? Eu preciso fazer parte de algo que eu vou fazer o bem para as pessoas, que eu vou fazer algo significativo para as outras pessoas. Um dia eu fui num velório, né? E eu acho que foi um dos velórios mais lindos que eu já fui, né? Então, assim, né? Não tem como ser lindo um velório, né? Mas a gente diz assim, porque durante todo o velório é uma coisa difícil de a gente encontrar, né? As pessoas, em vez de estarem chorando, né? As pessoas, cada vez ia uma pessoa na frente dar depoimento de algo bom que aquela pessoa que faleceu, né, que é o que ela tinha feito, sabe? E foi algo tão significativo que eu fiquei pensando na minha vida, né? Então, assim, fiquei pensando, será que quando eu me for, né, quando eu, né, for a minha finitude, eu terei alguém que vai falar algo de bom sobre mim ali no meu velório, as coisas, porque muitas vezes são pouquíssimas pessoas que vão falar algo de bom da gente, tá? De significativo, de algo que eu fiz, que deu, que fez algo de diferente para outra pessoa, que ajudou a outra pessoa, sem eu querer nada em troca, simplesmente pela minha presença, né, na vida daquela pessoa. Então, assim, são poucas pessoas que realmente fazem esse significado, né? E é isso que nós precisamos buscar, é esse significado em ser alguém melhor, em ser alguém que você possa realmente falar: eu fiz, né? Eu fiz coisas boas na minha vida, né? Eu ajudei outras pessoas, eu fiz algo que me fez feliz, né? Então, assim, e tem pessoas que passam uma vida inteira e não tem nada de bom, né? Não tem nada de bom porque a pessoa, ela viveu tanto somente às vezes para o trabalho, né? Para as coisas e esqueceu dos valores emocionais, né? Dos valores do que realmente importa, de construir uma família, né? Quando eu digo construir uma família, não precisa ser uma família grande, mas uma família onde tenha amor, né? Às vezes eu posso não me casar, mas eu tenho a minha família, eu tenho os meus pais, eu tenho pessoas que eu amo, eu posso conviver com pessoas na minha comunidade, os meus vizinhos, na minha religião, nas coisas que eu faço na minha vida, de uma forma significativa, onde o meu coração com o outro vai fazer algo de bom, né? Então, e as pessoas elas vivem muito friamente, né? E aí por isso esse medo da morte tão grande, porque se nós não sabemos o amanhã, né? O que que vai acontecer depois da morte, né? O que que vai ser da minha vida? É algo que daí assim, vai terminar, mas daí o que eu deixei de fazer? Então, que eu possa fazer hoje, né? Fazer coisas como chegar mais cedo em casa e estar com a minha família, né? Conversar com eles, abraçar, falar um bom dia, né? Eu estar fazendo algo que eu me complete, que eu tenha prazer em fazer, e não só coisas pelas outras pessoas, no sentido assim de que socialmente as pessoas precisam ver o que eu estou fazendo, mas o que eu faço de verdade. Então, eu ter uma vida significativa, eu ter uma vida onde eu sei quem eu sou, né? Eu sei os meus valores. Isso faz com que eu viva melhor. E aí diminua esse medo da morte, né? Porque eu só tenho esse medo de uma forma que leva à doença, né? Quando falta algo. Né? Falta algo na minha existência, na minha vida, que eu estou fugindo. E aí, encontrando tudo isso, eu faço um novo sentido, e aí sim eu posso viver intensamente tudo que está ao meu redor, sem o medo,
né? E sim vivendo. Não significa que eu, né, vou saber o que vai acontecer, não sei, né? A gente tem medo, Ninguém sabe, né? ninguém sabe. Então, a gente tem medo, muitas vezes, de como vai morrer, se vai ter sofrimento, né? Ou se as pessoas ao nosso redor vão partir e eu vou ficar. Todos esses medos, eles são naturais, mas a gente não sabe como vai ser, mas eu só sei como eu vou viver, né? E é isso que importa, é como eu estou vivendo, se a minha vida tem significado. E aí sim vai ser algo que vai valer a pena. Doutora, diz uma coisa para mim. E para quem de repente está vivendo isso agora, né? Tem esse medo da finitude, esse medo da morte. O que poderia ser feito para melhorar isso? Espiritualidade, religião, família? O que poderia, na tua concepção, o que que pode melhorar a vida das pessoas nesse sentido? Olha, a religião é uma das coisas que eu acho que são fundamentais na vida de qualquer pessoa, tá? Então, a religião, ela faz a gente compreender algo maior do que somente existir, né? Então, isso faz bastante diferença. Você ter momentos mais completo com as pessoas, no sentido de se falar o que se sente, de não deixar para depois aquilo que você pode falar para as pessoas, valorizar os pequenos momentos, o nosso dia a dia, né? E não deixar para depois, amanhã eu falo, amanhã eu abraço, amanhã eu faço as coisas, porque a gente às vezes pode não ter um amanhã, né? Então eu preciso viver o hoje, eu preciso viver agora. Só que se isso está o meu medo me impede de viver, né? Como eu falei que tem medos às vezes tão intensos que a pessoa deixa de sair de casa, deixa de viajar, deixa, né, começa a atrapalhar, ou você começa sempre a achar que tem algo terrível que vai acontecer na sua vida, aí é algo que eu preciso tratar. Daí a psicologia, ela entra, né? Você fazer terapia, ela vai entrar para que você realmente entenda o que está por trás disso. Se é alguma outra coisa, se é porque você não estava sendo coerente com você mesmo, e isso vai fazendo com que você tenha um entendimento maior, né? Então, assim, eu sempre coloco que é um conjunto de coisas, tá? A terapia, a religião que a gente abraça, às vezes eu coloco assim, a pessoa ela tem uma religião, mas ela, vamos dizer assim, se desespera com a morte, né? E aí a gente precisa pensar assim, né? E cadê a fé, né? Então assim, se eu acredito em algo que realmente, né, eu não estou sozinha, em algo maior, eu sei que nada vai me desamparar, né? Então, a religião ela ajuda em relação a isso, mas a terapia ela vai ajudar a entender as suas emoções, a entender aquilo que você pode fazer de diferente. Então, uma coisa completa a outra. E também você cuidar de você, né? Fazendo coisas que te agradam, coisas que você gosta, saber o que você gosta, isso também faz uma grande diferença. Ok. E assim, doutora, pra finalizar, tem algum mais ou menos já foi, né, já é quase um conselho do que fazer, mas tem algum conselho que você possa dar, assim, para quem esteja passando por uma coisa assim ou parecida com isso nesse momento? É lembrar que nós nunca estamos sozinhos, né? Nós precisamos entender que nós podemos confiar nas pessoas. Às vezes nós crescemos numa vida difícil, né? Numa existência difícil, e que a gente aprende que não podemos confiar, que não podemos ser bons, né? E de que ninguém merece a nossa bondade, né? Mas isso não é verdade. Tá? Por mais que a gente sofra, por mais que a gente possa ter se desiludido na vida, né, ter acontecido coisas terríveis conosco, nós precisamos entender de que a vida é muito mais do que isso, né? E que a bondade, ela sempre é algo importante, porque quanto mais a gente consegue fazer coisas plenas, né, coisas que a gente saiba que são boas, tá? Essa felicidade ela vem para nós, né? Porque quando nós estamos como fazer caridade, vamos pensar assim, tá? Quando nós estamos fazendo caridade, isso ele vai muito além do que ajudar a outra pessoa. Você está
fazendo algo por você, porque a felicidade que dá quando você faz algo bom, tá? Ela é infinita, né? Então é algo que te completa. E às vezes, na dor, né, nas dificuldades que nós estamos passando, nós fazermos algo, sair da própria dor e ir para a dor do outro, ameniza muito a nossa dor. Então, isso faz com que a gente possa também ficar melhor. Então, quando nós estamos num sofrimento, quando nós estamos com medo da vida, com medo, né, daquilo que vai nos esperar, medo porque nós estamos doentes, medo de perder alguém, medo da nossa morte porque está chegando perto. Nós precisamos pensar, então, o que falta na minha vida para que ela possa ser mais completa, né? Tem uma pesquisa que foi feita há muito tempo de que pessoas em pacientes terminais, né, pacientes que estavam prestes a morrer, foi feito perguntas para esses pacientes do que eles mais se arrependiam na vida deles, né? E eles não falavam dos carros que deixaram de ter, dos bens que deixaram de ter, né? Eles falavam dos afetos, né? Dos abraços que não deram, vamos dizer assim, das carícias que deixaram de fazer para as pessoas que amavam, esses contatos afetivos. Então, isso é o que realmente faz a diferença. Então, amem as pessoas à sua volta, né? Sejam pessoas boas, falem que amam, porque tem pessoas que passam uma vida sem falar eu te amo para ninguém, né? Não conseguem nem falar para os filhos que amam, os filhos não conseguem falar para os pais que amam, não conseguem falar para a esposa, para o marido. Então, assim, existe uma solidão numa existência onde só precisa dar esse primeiro passo, né? É falar que ama, falar que que a outra pessoa é importante na sua vida, falar o quanto a pessoa ela fez bem para você, o quanto ela te ajudou. E isso não é fraqueza. Falar que ama não é fraqueza, né? Isso é força. É você saber o que você sente e colocar aquilo que realmente importa na sua vida, que são as pessoas e não são as coisas materiais. Então, gente, mais um papo muito legal aqui com a doutora Ionara, né? Entendemos um pouco mais sobre essa história do medo da morte, então. Uhum. E, doutora, até semana que vem, então, com o próximo assunto que com certeza vai ser tão interessante quanto esse. Obrigada e até a semana que vem, então.